Glória a Deus, graça e paz mais uma vez. Eu quero pregar sobre o tema Aquietai-vos. Repita isso. Aquietai-vos. Vamos ler o Salmo 46. Pegue a sua Bíblia. Abra no Salmo 46, eu vou ler todas os textos que vou ler. Vai estar na nova tradução da linguagem de hoje. Nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Que diz assim: Deus é nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflições. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alega a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Somente até aí. Verso 10, todos juntos, já. Sim. Na Revista Corrigida ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Mas eu quero ficar hoje com essa tradução. Ele diz: parem de lutar. Apesar de eu usar o tempo todo no nosso texto o aquietai-vos, mas essa tradução é muito forte. Quando ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Em nome de Jesus, Pai, queremos pedir que a revelação do Senhor esteja sobre a nossa vida. Queremos pedir que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração, porque nós dependemos do Senhor. Carecemos da Tua presença nesse lugar. Faça com que a Tua palavra encontre repouso em cada coração, convertendo vidas, mudando histórias, trazendo paz para aqueles que estão sem paz, trazendo confiança para aqueles que perderam a confiança devido aos conflitos e às tribulações e crises que muitas vezes não batem nem na porta, eles entram sem pedir licença. Pedimos que Tu venhas falar conosco poderosamente no nome de Jesus. Se diga amém. Podem tomar os assentos. Os salmos são composições feitas por Davi, por Moisés, pelos filhos de Coré e mais alguns outros poucos. E o salmo muitas vezes nos passa confiança, segurança, mostra a realidade
naquele momento da pessoa que compôs o salmo, porque muitas vezes elas acabaram compondo em meio a alguns conflitos. Alguns salmos foram, na verdade, produzidos pela crise, mas outros também produzidos pela alegria, pela segurança. E hoje, recitando o Salmo 46, nós podemos ver que existem algumas palavras que definem bem a realidade dos dias atuais. Por exemplo, urgência, correria, velocidade, pressa, estresse. E nós, na verdade, vivemos escravizados pelo tempo. Nós somos escravizados pelo tempo, pressionados por prazos, muitas vezes porque temos que bater metas. Nós criamos metas e às vezes temos que bater a meta dos outros. E muitas vezes nós criamos metas na nossa vida que nós nunca vamos bater. Mas corremos atrás como o predador corre atrás da sua caça e muitas vezes não alcança. Nós estamos sempre conduzidos pelo relógio, um aparelho sem vida, mas que acaba dirigindo a nossa vida. Nós estamos acostumados, irmãos, com essa velocidade aplicada a tudo que nós fazemos. É verdade ou não é? Verdade. A velocidade dos e-mails, a velocidade dos cabos de fibra ótica, a velocidade da comunicação através dos satélites. Nós nos acostumamos à era presente e parece que nós não conseguimos mais sair de dentro dessa era. Ela foi imprimida dentro de nós de uma maneira que nós, às vezes, queremos correr com a mesma velocidade do cabo de fibra ótica, quando nós não temos essa condição. Nós queremos correr na mesma velocidade do e-mail, quando nós nunca vamos alcançar essa velocidade. E em tudo isso nós sempre pensamos: se eu não fizer, ninguém vai fazer. Ou então, é preciso fazer rápido e continuar fazendo para poder estar sempre no páreo. Existe uma disputa criada dentro do ser humano que muitas vezes ela é muito mais irreal do que real. Nós criamos as nossas competições. E aí corremos muito para conseguir. E o resultado de toda essa pressa quase é o estresse, que mal administrado acaba em depressão, que mal administrado acaba em síndrome do pânico, que mal administrado acaba em suicídio. Salmo 46. O Salmo 46, ele traz para nós uma palavra do Senhor. E eu falei pela manhã que eu tinha uma palavra do Senhor para a sua vida. E esse Salmo, ele trata de assuntos extraordinários. Por quê? Porque o Salmo, ele ressalta a história, o contexto de uma correria. O Salmo ressalta o contexto de uma correria em meio às catástrofes, a desertos, a perdas, a problemas, a sofrimentos e angústias. Quando nós lemos o Salmo, a partir do primeiro verso,
O salmista descreve primeiro a sua confiança dizendo: Deus é o meu refúgio. Deus é o nosso refúgio, é a nossa força, socorro, que não falta em tempos de aflições. Logo eu consigo reproduzir aqui uma foto, imprimir uma foto, um vídeo da realidade do salmista. Ele está em meio à aflição, mas ele quer passar para ele mesmo a confiança que ele tem no Senhor. E aí depois ele diz: por isso não teremos medo. E aí ele começa: ainda que. Nós não teremos medo, ainda que. Ele está tentando produzir nele mesmo confiança no Senhor. E agora ele tenta reproduzir esta confiança para nós, dizendo: ainda que a terra seja abalada. Isso é uma catástrofe, irmão. Terra abalada, montanhas caindo nas profundezas do oceano. São catástrofes. Ele está falando das piores catástrofes. Ele está falando: ainda que isso aconteça, a nossa confiança vai estar no Senhor. Ele continua dizendo: não teremos medo, ainda que os mares se agitam e rugem, os montes tremam violentamente. Ele está falando de tsunami, ele está falando de terremotos, ele está falando de coisas terríveis. Mas ainda que isso aconteça, nós não teremos medo. Por quê? Porque há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa do Altíssimo. Ele continua dizendo: Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus a ajudará. Ele está dizendo no verso de número 10: parem de lutar. Deus está falando, talvez nem tanto para quando o salmista recitou esse salmo, ou compôs esse salmo, talvez debaixo de uma revelação, acreditando que no século 21 haveria uma sociedade tão estressada e tão determinada a competições como nós. E aí ele diz no verso 10: parem de lutar. Parem de fazer força. Sabe por quê? Nós achamos que tudo que nós produzimos pela nossa força. O Senhor está falando: aquietai-vos. Aquietai-vos. O Senhor não está falando isso para o ímpio. Deus está falando isso para a sua igreja. O Senhor está falando isso para a sua igreja. E nós ainda encontramos dentro da igreja uma grande parte de crentes entristecidos, deprimidos, oprimidos, abalados, desestruturados, sem confiança. Quando Deus está falando: aquietai-vos, parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Aleluia. A nossa correria, a autossuficiência que nós adquirimos na corrida da vida, de competição que levamos, ela nos impede de ver Deus. Nos impede de saber quem é Deus. Essa correria nos impede de conhecer realmente quem é Deus, porque quem dentro desta sociedade consegue parar para dialogar, para pegar intimidade com Deus e saber realmente quem Ele é? Parece muitas vezes que nós só trocamos de endereço de religião. A diferença para alguns é que não tem alguns orixás, para outros não tem algumas imagens, mas ele continua sem conhecer Deus. Quando Deus está presente dizendo: fiquem quietos, parem de lutar, aquietai-vos, saibam que eu sou Deus verdadeiro. Saiba que eu sou Deus que resolvo. Mas essa correria, essa competição, essa vontade que nós temos de viver sempre no topo,
porque a sociedade atual, contemporânea, ela traz para nós que só é reconhecido quem está no topo. Nós somos tão ocupados, nós temos tanta pressa, que nós acabamos não tendo tempo de conhecer Jesus. Nós não temos tempo para aquele que deu todo o seu tempo para nós. Quantas pessoas que chegaram tarde hoje no culto, outras que ainda vão chegar, porque fez tudo para Ele. Quando chega o tempo de Deus, não dá esse tempo para Deus. E o pior, Deus está presente aqui desde o início do culto, querendo abençoar a sua vida, querendo mudar a sua história, querendo te preencher. E no final, acaba o culto, você muitas vezes esperava uma resposta e não teve, porque você não teve tempo de receber essa resposta de Deus. Que culto é esse? Que culto é esse que nós prestamos? Afinal de contas, o que é um culto? Afinal de contas, o que é um culto? Se você primeiro saber o que é um culto, talvez você mude a sua filosofia realmente de prestar um culto para Deus. Culto não é você simplesmente chegar aqui, marcar um ponto, marcar o seu cartãozinho de ponto e ir embora para casa. Isso não é culto. Culto é você sair com disposição de casa, de chegar no tempo de início de culto, para poder homenagear uma pessoa que lhe causou muito bem. Homenagear e honrar uma pessoa que lhe prestou um favor que é impagável. E como você não tem como pagar, pelo menos você honra, homenageia e é grato àquele que fez alguma coisa que você não tem como pagar. Que eu tenho certeza que pelo menos 50% de pessoas que frequentam os cultos, se tivesse como pagar, pagaria para não estar mais no culto. Pelo menos 50% de pessoas que frequentam o culto, pagaria para não ter mais essa encheção de saco de ter que arrumar-se e vir para o culto para prestar homenagem a alguém que ele nunca viu. Então, o que muitos fazem aqui não é prestar culto, é prestar conta. Deus não quer você aqui prestando contas. Deus não quer um crente acostumado a competições. Deus não quer um crente acostumado a bater metas. Deus quer um crente totalmente livre, leve, solto, para vir aqui adorá-lo o tempo todo, reconhecendo que Ele é o Senhor. E quando nós o conhecemos, nós não nos abalamos em meio às crises, às tempestades e às catástrofes, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, seja qual for o tipo de catástrofe que acontece. Eu estou confiante no Deus que eu sirvo e que eu adoro e que eu presto culto, porque eu conheço esse Deus. Muitas pessoas, para muitas pessoas, começar o culto agora ou terminá-lo não faz diferença. Porque o dia que ele souber o que é prestar um culto para Deus, até 2 minutos depois dele ter chegado, ele vai falar: caramba, eu cheguei tarde demais para adorar um Deus que tem todo o direito de receber a minha adoração. E a palavra do Senhor que vem até você hoje para você que talvez esteja dentro desse contexto, e talvez, se você não está passando por algumas catástrofes,
algumas crises, alguns problemas difíceis, Deus já está te preparando, dizendo assim, ó, aquietai-vos. Quando ele diz aquietai-vos, ele está falando, sabe o quê? Confie em mim. Mas como eu vou confiar em alguém que eu não conheço? Eu só posso confiar em quem eu conheço. Você já viu aquele cara que de repente quer te ajudar no local em que você está carregando um peso, criança no colo, bolsa, acabou de receber um pagamento, e aquele cara chega do teu lado e fala assim, deixa eu segurar essa criança para tu subir no ônibus. Você não. Deixa eu levar essas bolsas? Não. Por quê? Porque você não conhece. Logo, se não conhece, você não? Assim é com Deus, meu. Você só vai passar a confiar o dia que você passar a conhecer Ele. E Ele vai falar, descansa em mim. Agrada-te do Senhor, Ele considerará o desejo do teu coração. E Ele está dizendo no verso 10, coisa linda isso, aquietai-vos, diga, aquietai-vos. Nessa versão, na linguagem de hoje, ele diz, parem de lutar. Sabe o que Deus está falando para mim? Vitor, Davidson, Vinícius, sabe o que Ele está falando? Heitor, sabe o que Ele está falando? Ezequiel, sabe o que Ele está falando para mim quando eu leio esse salmo? Quando Ele diz, pare de lutar, Ele está falando, enquanto você luta, eu vou ficar parado, porque eu não vou entrar nessa briga não. Porque senão você vai falar que foi você. Então pare de lutar e deixa eu lutar por você, para que o meu nome seja glorificado. Diga isso para o teu irmão, pare de lutar. Mas sabe qual é o pensamento que nós temos para as pessoas que param de lutar? Que essa pessoa que parou de lutar é um frouxo, um derrotado, um fracassado. Deus aqui não estava falando para a gente frouxa, fracassada. Ele está falando para as pessoas que querem vitória. Ele está falando, pare de lutar. Ele não está... Quem para de lutar, que conhece Deus, ele está dizendo que ele prefere deixar aquilo dali para Deus resolver o problema dele. Porque nem sempre, quando nós paramos de lutar, é sinônimo de fracasso, de derrota. Pelo contrário, esse Salmo 46 está me mostrando que parar de lutar, me aquietar, é confiar, é deixar na mão do Senhor. Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parem de lutar e fiquem sabendo, passem a saber que eu sou que Deus? O Deus que acalma a tempestade. O Deus que acalma a tempestade, como Ele fez no texto que nos reporta para isso, em Mateus 8, quando os discípulos estão dentro do barco, Jesus está dormindo e a tempestade sopra. Jesus está dentro do barco com eles. Os discípulos, eles não estão fora da vontade e da obediência do Senhor. Pelo contrário, estão fazendo a vontade de Deus. Isso também me reporta que, para quem faz a vontade de Deus, também vento sopra e tempestade chega. E eu já disse aqui, uma coisa é você pensar em Jonas, que está em desobediência dentro do barco, e o barco balança porque ele está em desobediência. Mas outra coisa é você agora ver esse texto e saber que os discípulos estão em obediência, estão fazendo a vontade, mas mesmo assim, o vento sopra e a tempestade chega. Mas tudo isso aconteceu por quê? Tudo isso aconteceu porque Deus queria mostrar que tempestade, eu vou ser redundante com algumas vezes que eu preguei aqui, que as tempestades, elas são inevitáveis, elas são inesperadas, elas são inadministráveis, ninguém espera, ninguém evita,
mas também ninguém administra muitas vezes. Tem tempestade, meu irmão, que tu mata no peito e é mole de resolver. Tem tempestade que, por mais que você conheça do assunto, ela foge do controle. E eu estou falando de pessoas aqui que conheciam o mar da Galileia palmo a palmo, metro a metro. E as tempestades foram inadministráveis, a ponto deles acharem que eles iam morrer, porque quando eles acordam Jesus, eles dizem: Senhor, não te importa que nós estamos morrendo? Pô, a tempestade está aí, o Senhor não acorda para nos salvar? Quando eles conheciam aquele mar, irmão, não precisava nem acordar Jesus. Era só eles remarem para fora da correnteza, para fora do vento, porque eles conheciam aquela situação. O problema é que nós conhecemos muitas situações e mesmo assim não conseguimos sair das tempestades que vêm sobre a nossa vida. E aí é nessa hora que ele está falando: pare de remar, pare de fazer força, pare de remar e de fazer força e saibam que eu sou Deus. Eu sou o Deus que dou ordem ao vento, ele para, que dou ordem à tempestade, ela calma, e nós vamos seguir tranquilamente. Esse vento e essa tempestade, elas são inevitáveis, inesperadas, inadministráveis, mas elas são pedagógicas, porque é no meio da tempestade que o Senhor quer nos ensinar que Ele é o Deus que controla a nossa vida. E tem muita gente que na hora da tempestade, se pular no mar, morre, né? E eles tentam pular. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Pare de lutar. Não é parar de viver, é parar de lutar. Não podemos confundir parar de lutar e parar de viver. Pare de lutar. Deixa Deus controlar a sua vida. Deixa Deus mostrar para você o que Ele é. Ele é Deus. Talvez você, na hora do desespero, você não tenha noção quantos mensageiros o diabo manda. Sai daqui e vai para lá. Não é a solução. Faz isso agora. Pede as contas. Não é a solução. Chuta o balde. Não é a solução. Joga a toalha. Não é a solução. Hoje eu estou lendo outra coisa. Em momento algum eu leio na Bíblia Jesus falando: chuta o balde. Em momento algum eu leio na Bíblia dizendo: joga a toalha. Em momento algum eu vejo na Bíblia o Senhor falando: desista. Não. Ele está falando: aquietai-vos. Fica quieto, meu filho. Quietinho. Vocês vão ter que saber que eu sou Deus. Aleluia. Aquietai-vos, repita. Nós precisamos nos aquietar, reconhecendo que nós muitas vezes entramos na luta porque as nossas escolhas são erradas. Olhe para mim. Olha o que eu estou dizendo. Nós precisamos nos aquietar porque as nossas escolhas muitas vezes são erradas e são elas que trazem problema para a nossa vida. Nós não sabemos escolher. Nós não sabemos pedir. Quantas pessoas que estão no vento, na prova, no problema, porque não soube escolher. Maridos, porque não souberam escolher esposas. Reclamam do pai e da mãe, mas pai e mãe não se escolhe, meu irmão. Mas esposa se escolhe. E a sua péssima escolha, na sua pressa, gerou em você tempestade, vento e problema. Melhor do que ficar para titia. É mesmo, irmão? Tem certeza disso? Que é melhor estar na tempestade do que ficar para titia? É melhor ficar para titia, velho. E nessa vontade incontrolável de casar logo, faz bobagem. Nessa vontade logo de ter um emprego, faz bobagem.
Aí Tiago reporta muito bem isso. Tiago 4, verso 1, 2 e 3 diz assim, ó, na linguagem de hoje, diz assim, ó: de onde vêm as lutas e as brigas? Preste atenção, por favor, na minha versão. Na minha versão diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Na linguagem de hoje, tá, Marcelo? De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Aí ele continua dizendo: vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para seus próprios prazeres. Como é que nós vamos entender isso e andar segundo a vontade de Deus, pedindo certo a Deus, pedindo pela vontade dele? Só conhecendo Deus. Só conhecendo Deus. Eu já disse uma vez aqui, é verdade. Nós vivemos num tempo que nós queremos impressionar as pessoas. Compramos o que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionar quem não conhecemos. É incrível isso. Porque nós vivemos numa geração que só quer impressionar. Talvez tem gente aqui hoje vestindo uma roupa que não podia ter, mas comprou para impressionar. Talvez estacionou um carro aqui no estacionamento que não podia nem ter, mas para impressionar comprou. E impressionar quem? Quem nem conhece. Tem gente aí, irmão, que tem televisão em casa em todos os cômodos, quando ele só tem 2 olhos e só consegue ver numa direção. Não dá para ver a da sala e a da cozinha. Não dá. E aí o que ele consegue adquirir? Problemas. Problemas. E aí o que acontece dentro dele? Lutas. Presta atenção aqui. Presta atenção. E aí o que ele consegue adquirir dentro dele? Lutas. E Tiago ele está falando: vocês guerreiam dentro de vocês e brigam a ponto de matar. Se for necessário, vocês até matam. Para adquirir coisas para o prazer de vocês. E muitas vezes prazer que você usa 1, 2, 3 e depois para de usar. Isso começa na idade de criança. Quando a mamãe compra brinquedo, tem criança aí que tem um quarto lotado de brinquedo que a criança nem nunca brincou. Aquietai-vos. Diminui a sua marcha, meu filho. Diminui essa marcha, reduz um pouquinho, vai. Está com muita velocidade. Deus botou radar na estrada. E o radar dele é 30 por hora. Ele vai te multar. Ele vai te multar. Diminui a sua velocidade. Diga para o teu irmão: aquietai-vos. Diga para ele: aquieta-te. Aquietar é confiar, é depender, é esperar. O próprio salmista diz assim: espera no Senhor, aguarda no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Espera. Aleluia. Quem é que aguenta esperar no meio de uma geração como essa?
Pare de lutar e saber que eu sou Deus. Que Deus? O Deus que provê. Você imagina a cabeça de Abraão, meu amigo. Você para imaginar a cabeça de Abraão. O cara espera 25 anos. Claro que ele meteu os pés pelas mãos. Claro que ele meteu os pés pelas mãos. Porque ele quis que a promessa se cumprisse. Tentando com a escrava, Agar. Quando ele não deveria fazer isso. E aí, ele tem um filho com Agar, errou, mas depois de 25 anos o filho nasce, o filho da promessa, ou seja, a promessa se cumpre. Sabe o que Deus está falando ali? E está falando para nós hoje? Era melhor que Abraão esperasse. Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir, independente do tempo que vai demorar. Ainda que, mas demorou 25 anos, meu irmão, mas depois de 25 anos, esse cara ainda viveu mais 150 anos. Ou melhor, depois da promessa ele viveu mais 75 anos. Ainda teve mais 5 filhos. O cara que não podia ter aquele. O cara que não podia ter Isaac, depois que fez Isaac, Deus ainda mais um pouquinho de vigor para tu fazer mais alguns filhinhos, meu filho. Só para saber que eu sou Deus. É assim que Deus faz. Quando você acha que é o final, na verdade, é o final da verdade de uma era, mas é o início de outra era que Deus vai trazer para a tua vida. Aleluia! Tem muita gente querendo botar ponto final, quando na verdade só é um ponto parágrafo. Deus vai começar uma nova história. Pare de lutar. Pare de lutar. Pare de lutar. Fique quieto. Pare de lutar. Fala isso pro irmão, pare de lutar. E agora Isaac, depois que... Deus ele é demais, irmão. Depois que Abraão tem Isaac, vai entender um Deus desse. Presta atenção em mim, presta atenção na criança, olha para mim. Depois que Abraão tem um filho, agora Deus fala assim, ó, dá para mim. Pô, vai entender Deus. Tu vai ter um filho que vai ter uma multiplicação, você vai ter uma descendência incontável. Pô, mas quando o cara tem um filho, Deus fala, me dá ele, sacrifica ele. Mas por que Deus pediu Isaac para sacrificar? É muito forte. Eu já falei isso aqui, mas vou tornar a falar. Por que ele pediu Isaac? Porque Abraão, diga Abraão. Abraão, irmãos, desde o capítulo 12, quando Deus chama Abraão, Abraão era um construtor de altares. Ou seja, Abraão aprendeu a adorar a Deus construindo altares. E ele vem construindo altares no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14. Quando chega no capítulo 18, que ele tem um filho, Abraão agora para de construir altares. Abraão para de sacrificar para Deus. Isaac cresce, faz seu aniversário, a festança. Abraão está babando o garoto, mas esquece do altar. Deus agora fala, traz o filho para o altar, sacrifica o teu filho. E ele diz assim, ó, sacrifica o filho a quem você ama. Sabe o que Deus está falando? Sacrifica o filho que te tirou do altar. Deus não está contradizendo a sua palavra, não.
Deus está falando, sabe o quê? Foi eu que prometi e eu cumpri a promessa. Mas como ele te tirou do altar, sacrifica ele. A gente tem que ter muito cuidado, irmão. Para a gente não fazer das promessas que Deus fez e cumpriu, fazer dessas promessas verdadeiras armas para nos tirar do altar. Agora, o que eu vejo é que quando Abraão está no altar, e quando, olhem para mim, gente, e quando Abraão vai sacrificar, o garoto está ali, e quando ele vai sacrificar, o anjo brada: Abraão! Ele para: não faça tal coisa, porque agora eu sei que temes ao Senhor. Deus proveu para si o cordeiro. Deus queria o quê? Um sacrifício. O que ele queria? E agora Deus proveu para si o sacrifício que ele queria. Deus quer de nós um sacrifício, mas ele sempre vai prover para ele mesmo o sacrifício que ele quer de você. Aleluia. Meu Deus, Deus pediu o que, Abraão? O que Deus pediu a Abraão? O quê? O filho. Agora, quando ele vai matar o filho, Deus fala: não, Abraão. Então Deus queria o filho ou Deus não queria o filho? Claro que Deus não queria o filho. Pastor, se Deus não queria o filho, o que ele queria? Ele queria Abraão de volta no altar. E ele usou o filho que tirou do altar para trazer Abraão de volta para o altar. Tem coisas que te tirou do altar. Quem sabe você não está mais no altar da maneira que estava, porque algumas promessas que Deus fez e cumpriu te tirou do altar. E Deus está falando: eu vou pedir de volta esse sacrifício, hein? Tu vai ter que sacrificar o que eu te prometi, que eu te dei. Quando na verdade ele só te quer de volta no altar. E o dia que você fizer isso, ele vai evitar que você sacrifique o que você mais ama. Porque Deus provê. Deus o quê? Se Deus provê, então fica quieto. Se Deus provê, então pare de lutar. Se Deus provê, pare de ficar em guerra, meu filho. Para de construir os seus balins. Pare de construir os seus bezerrinhos de ouro, porque hoje o que as pessoas estão fazendo é construir bezerrinhos de ouro para adorar. Quando Deus está aqui dizendo: pelo amor de Deus, me adore, eu estou presente na sua vida. Diga: Deus provê. Deus provê o quê, pastor? Deus provê saídas. O maior desejo de Nabucodonosor era que aqueles 3 amigos se dobrassem diante da sua estátua. E a resposta daqueles jovens, em Daniel, capítulo de número 3, eles dizem para Nabucodonosor: nós não vamos adorar a imagem que você fez, ó rei. Ele diz: eu vou tocar, e se vocês não se dobrarem, nós vamos te lançar na fornalha, e eu quero ver quem é o Deus que vai te livrar. Ele diz: não precisa tocar não, que nós não vamos nos dobrar, porque o Deus a quem nós servimos vai nos livrar da tua mão e da tua fornalha. E tem outra coisa, rei: se ele não livrar, fique sabendo, nós não vamos nos dobrar. Acréscimo meu. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós confiamos. Se morrermos, morreremos para ele. Se vivermos, viveremos para ele. Porque quer morramos, quer vivamos, quer comamos, fazemos tudo para a glória do Senhor. E aí ele proveu o que para aquele jovem?
imaginando Deus no seu trono ouvindo aquilo, irmão. Cara, eu fico imaginando Deus no trono dele ouvindo aquilo. Coisa linda, hein, Sadraque, Mesaque e Abednego? Coisa linda isso, hein? Vocês ouviram os anjos? Ouvimos, Senhor. Coisa linda. E o que o Senhor vai fazer? Eu mesmo vou descer. Senhor, o Senhor quer que eu vá? Olha, Miguel. Quer que eu vá como eu já fui para guerrear em favor de Daniel? Gabriel falou, quer que eu vá assim como eu fui levar a mensagem? Por quê? Porque dessa vez eu mesmo vou. Ele me agradou tanto que eu não quero enviar anjos, eu mesmo vou. E quando eles vão ter uma surpresa, eu vou fazer uma surpresa para eles. O senhor vai tirar ele da mão de Nabucodonosor? Não. Eu vou fazer uma surpresa para eles e vou mostrar para Nabucodonosor quem sou eu. O que o senhor vai fazer? Eu vou passear na fornalha. Quando eles forem lançados, eu já estarei esperando eles dentro do problema. Tem hora que Deus não nos livra do problema, mas Deus nos livra no problema para provar que Ele é o Senhor. Uau! Deixa vir. Fico imaginando que quando abrir a fornalha, Deus já estava assim mesmo, do lado de dentro. Garotos bons, eis são vocês. Vamos passear, meu filho. Vamos passear no fogo. Os garotos foram batizados no fogo, meu amigo. Diga, Deus provê saídas. Deus provê também, sabe o quê? Sustento. Davi foi um homem que esteve atrás das malhadas. Depois se acostumou com o trono. E agora ele compõe um salmo dizendo, no verso 25 do Salmo 37, ele diz: eu fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Por que você está tão apavorado? Ai, meu Deus, a crise! Aquietai-vos. Minha empresa dá. Aquietai-vos. É agora que Deus quer mostrar quem Ele é para você. Aleluia! É agora que Ele quer mostrar quem Ele é para você. Aleluia! Nosso Deus é o Deus que abate, mas é o Deus que exalta. Ele tira o homem do trono e bota no pasto, como fez com Nabucodonosor. Mas ele também tira do pasto e bota no trono, assim como ele fez com Davi. Esse é o Deus que nós adoramos. É por isso que nós estamos aqui. Ele provê, diga, Ele provê. É Ele que provê recursos. Diga, recursos. Aquietai-vos, diga, aquietai-vos. Fale para o teu irmão, pare de lutar. Meu Deus, mas a minha namorada, meu Deus, mas o meu emprego, meu Deus, mas os meus filhos. Pare de lutar. Irmão, tu vai ter que sair daqui hoje ninando, sendo ninado, sabe? Sendo ninado, sabe? Pare de lutar, sai dessa estresse. Eu estou vendo ali a bebezinha mamando, coisa linda aquilo dali. Aquela bebê, ela sabe falar, mamãe? O que ela fala? Ai, mamãe, estou cheio de fome, me dá um rango. Não fala. Não fala.
Mas quando ela chora, incrível, irmão. Já viu o bebê como é que é? O bebê faz assim, ó. Quando começa a querer falar, ela faz assim, ó. Aí mãe, caramba. Aí pega o copo com água, dá ela. Aí o bebê fala assim. Aí ela pega. Aí bebê. Como é que pode isso? Deus quer que a gente seja como uma criança. Deus quer que a gente na fome, no desespero, no conflito, fale para ele. Ele fala, já sei o que você está pedindo. E ele vem com socorro, ele vem com alimento, ele vem com a provisão. Ainda que ninguém entenda, Deus sabe qual a sua necessidade. Filipenses 4,19 ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Que coisa linda isso, irmão. Aí ela está ali, ó, a gente está cultuando, batendo palma, dando glória. Ela está ali, ó. Quietinha. Quietinha. Ali outra bebê, ó, dormindo no colo do pai. Dormindo no colo do pai. Sabe por quê? Porque ela confia no pai. Duvido que ela ia dormir no meu colo. Verdade. Mas no colo do pai, no colo da mãe, deita, fica quietinha. Porque ela já é pequenininha, mas ela aprendeu a confiar no pai. Quando nós adultos não aprendemos a confiar no nosso pai. Aleluia. E aí quando nós tentamos resolver os nossos problemas, complicamos mais ainda. Complicamos mais ainda. Porque para aprender e saber que Deus é capaz de suprir, é necessário aquietar-se. Fala, aquieta-te. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, que eu sou um Deus de paz. Salmo 23, ele fala do cuidado do Pai que envolve águas tranquilas, que envolve alimento, pasto verdejante, refrigério para a alma, companhia em meio ao sofrimento, vitória diante dos adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por longos dias. Preparas uma mesa na presença. Que isso, irmão? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. É necessário você pensar também que o nosso Pai cuida. Olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Olhem para mim, daqui a pouco ela cansa e para. É necessário você saber que o Pai amoroso cuida e disciplina. Ele não só cuida, também disciplina. Porque uma criança sem disciplina, irmão, meu Deus do céu. Criança tem que ter disciplina. Aqui, ó. Aí você tem que acreditar que Deus, ele te ama. Amém ou não? Mas de vez em quando ele puxa a tua orelha. Isso é modo figurativo, né? De vez em quando ele... E aí Hebreus 12, 5, 7, 11, mas eu quero ler, na verdade, na linguagem de hoje, ainda está? Linguagem de hoje, Hebreus 12, o 5 e 7 diz assim: será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhe disse? Como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, pois ele disse, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Pois o Senhor corrige quem ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai?
Existe? Existe? Existe. Mas com Deus não. Deus corrige porque Ele é Pai e Ele quer o melhor. E detalhe, quando nós somos corrigidos, 11, verso 11. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta de paz. Aquietai-vos. Sabei que Ele é Emanuel. Diga Emanuel. Essas expressões revelam, irmãos, Deus presente, bem perto. Um Deus que, na verdade, é um socorro bem presente na hora da nossa angústia. Socorro o quê? Isaías 17:15 relata também quem é esse Deus. E aí ele diz, capítulo 17, verso 15, de Isaías, qualquer um. Vê o 5, verso 5. Salmo 91:15. Quando eles me chamarem, eu responderei. Estarei com eles nas horas da aflição, eu os levarei e farei com que sejam respeitados. Essa palavra do Senhor para nós. Nós precisamos conhecer Deus, saber que Ele é todo poderoso. Mas só se descobre essa verdade, só sabe dessas coisas quem quer esse relacionamento com Deus. Pss, olha para mim. Quem quer esse relacionamento com Deus? Então, fique quieto. Pare de lutar. Espere, porque Deus está trabalhando a teu favor. Espere, porque Deus está entrando de providência na sua vida. Espere, porque Ele está abrindo portas que nunca se abriram, Ele está abrindo agora. Espere, porque esse Deus vai se manifestar. E Ele vai levar para Ele um povo que Ele escolheu para estar com Ele eternamente. Fiquem de pé. Eu quero perguntar a você, você que está aqui comigo, veio nesse culto e tem a certeza de que Deus falou contigo.
Eu quero lhe fazer uma pergunta. Não saia do seu lugar, por favor. Eu quero só que você faça um sinal para mim. Você que está aqui, não é evangélico ou está afastado do caminho do Senhor. E hoje você quer receber essa oração de reconciliação ou de aceitação do Senhor. Você quer ir para o céu, você quer ter Ele como Pai. Onde você está, não sai do teu lugar, só quero que você levante a sua mão. Pastor, eu quero essa oração. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Quinta pessoa, onde é que está? Temos 4. A quinta pessoa que quer fazer isso hoje. Eu quero receber Deus como Pai na minha vida. Eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida. Onde é que está a quinta pessoa? Só faça um sinal com a sua mão. Quinta pessoa, Deus te abençoe. Sexta pessoa. Onde é que está a sexta pessoa? Pastor, eu quero. Sexta pessoa. Está aí a sexta pessoa que quer receber Ele como Pai. Onde é que está a sexta pessoa que hoje quer reconciliar ou quer ser recebido como filho pelo Senhor? Sexta pessoa. Eu quero orar. Eu quero orar por você que levantou a mão. Eu quero pedir por bondade que você permita eu orar por você. Sai do teu lugar, vem aqui, deixa eu orar pela sua vida, vem. Você que levantou a mão, vem aqui. Essas 6 pessoas, venham aqui. Vamos aplaudir ao Senhor pelas suas vidas. Faltando mais gente aqui, levantaram as mãos, vem cá, deixa eu orar por você. Tem mais alguém? Que hoje quer receber Jesus como Senhor, ou que quer se reconciliar com Ele. Pastor, eu quero. Estendo as mãos para cá, eu quero orar por essas vidas. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar estas vidas diante do Senhor, sabendo que os teus filhos estão vindo a esse lugar, te reconhecendo como o único e suficiente Salvador da vida deles. Trata-os segundo o salmo que nós lemos, sendo o Senhor da vida deles, e que eles venham estar realmente prontos a confiar no Senhor. Não adianta nós lutarmos com as nossas próprias forças se o Senhor não for na nossa vida. Diz o Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, meu Deus, no nome de Jesus, eu entrego essas vidas em tuas mãos, certo da vitória em nome de Jesus. Amém? Olhem para mim vocês. Eu sou o pastor Sérgio Nonato, sou pastor de vocês e quero cuidar de vocês, quero dar crescimento espiritual a vocês, quero ensinar a vocês o caminho do céu e da verdade. Me permita isso. Nós temos um evento na igreja chamado Encontro com Deus. Vai acontecer dia 25, 26 e 27 de setembro, que esse evento acontece de 2 em 2 meses. E eu quero poder ter vocês lá. Os consolidadores de vocês eles vão estar orientando vocês acerca desse evento. Não perca os cultos, que isso é bom, para você confiar mais ainda no Senhor. Porque a gente confia naquele que nós conhecemos, sabe? E a hora que vocês precisarem, quiser, pegue com eles meu telefone. A hora que precisar é só me ligar. Estarei pronto a servi-los e atendê-los. Tá bom? Agora eu quero que vocês sejam recebidos pela família de vocês, a nova família de vocês. Não se assuste com a festa. Virem-se para lá e sejam recebidos. Não fale que o conhece, se
you is